Bom dia a todos. Vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecendo por mais esse dia, por estarmos aqui, e vamos pedindo licença para entrar em sintonia com a espiritualidade superior que dirige esta casa, os nossos mentores, e vamos pedindo a sua proteção, o seu amparo para o Evangelho deste dia. E vamos pedindo também que abra nossa mente para que possamos entender o Evangelho e vivenciar no nosso dia a dia, que só assim nos tornaremos pessoas melhores. Graças a Deus. Gente, bom dia então a todos. Continuando o estudo do livro Conheça o Espiritismo, hoje a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre o tema vícios. E aí a gente pode ter algumas reflexões sobre esse tema. Então a gente pode observar de uma forma física, os vícios de um aspecto físico, espiritual e moral. Então vamos começar pela perspectiva física. Quando a gente fala sobre os vícios, nós estamos falando de substâncias que, quando forem consumidas, utilizadas, elas vão afetar o sistema do funcionamento cerebral, o funcionamento cognitivo e o funcionamento comportamental. Então, para diferenciar e ficar um pouquinho mais fácil de entender, vamos pensar o cérebro como um órgão, que ele responde de uma forma natural física, e as cognições seriam as funções que o cérebro executa. Então, por exemplo, existe no cérebro o hipotálamo, o cerebelo, pedaços, partes do cérebro. E na função cognitiva existe a memória, a atenção, a inteligência. Então, são as funções que o cérebro exerce. Então, qualquer substância afeta o físico, o cérebro, as funções, ou seja, a memória, a atenção e tudo mais, e isso vai desencadear um comportamento com uma certa alteração. Então, quando uma pessoa ela utiliza uma substância, elas vão ter uma substância tóxica, elas vão causar alterações no sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema de recompensa é aquilo que dá uma sensação enorme de bem-estar e de prazer. Esse sistema ele é frequentemente estimulado conforme a pessoa ela utiliza a substância, essa região de recompensa, esse sistema todo que envolve várias áreas cerebrais, ele começa a ser estimulado a funcionar com intensidade. E isso vai reforçando comportamentos, e esses comportamentos vão sendo registrados na memória. Então, o nosso cérebro ele começa a registrar arquivos de memória da sensação de enorme bem-estar. Então, essa ativação do sistema de recompensas é tão intensa, mas tão intensa que aqueles comportamentos que são associados às atividades normais, como, por exemplo, comer, dormir, trabalhar, fazer qualquer atividade que seja do nosso dia a dia, eles passam a ser negligenciados, porque esse sistema ele começa a ter o desejo, a memória força, o sistema força a necessidade de continuar essa ativação. Para vocês terem uma noção de uma força, da intensidade que as substâncias elas causam no cérebro e na cognição, vamos pensar que a gente tem 4 neurotransmissores que causam um profundo bem-estar, uma sensação de alegria, motivação, enfim, ânimo, energia. Então a gente conhece eles como serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Então o cérebro produz esses 4. Então vamos imaginar numa situação normal, a gente numa situação de diversão, de descontração, supondo que a gente produzisse aí umas 10 serotoninas, vai ser uma sensação de bem-estar. Uma substância, quando ela entra em contato com o cérebro, a pessoa não vai produzir 10, ela vai produzir 50, por exemplo, serotoninas. Então a intensidade ela vai ser muito maior e a memória vai registrar esse pico elevado de bem-estar. Então o que vai acontecer? Quando a gente retira a substância de uma pessoa que tem um vício, ela sempre vai ter a memória do máximo do auge de bem-estar.
Então, as atividades que causam as 10 serotoninas, por exemplo, passam a não ter a mesma sensação de prazer, só que ele tem a consciência de quão elevado é um prazer. Então, por isso que a maioria das pessoas, quando tratam a dependência, elas falam que a vida ficou cinza, ficou sem prazer, ficou nada agrada, nada interessante, porque eles têm os registros de algo que eles nunca mais vão sentir, porque só sentia por causa da substância, entende? Por isso que a recaída ela é tão fácil, por isso que a pessoa sofre tanto e é tão difícil sair de um vício, tá? Enfim, quando a gente fala, né, das substâncias que causam transtornos, né, que causam essa dependência, existem 10 classes, né, que a gente conhece. Então, o álcool é a mais famosa, a cannabis, né, que envolve toda a maconha em si, os alucinógenos, inalantes, opioides, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, que seriam remédios, algumas classes de medicamentos, os estimulantes como cocaína, anfetamina, o tabaco e a cafeína, né? Também ela faz parte dos grupos que geram uma necessidade viciante, né? Então, cada uma dessas substâncias vai agir no cérebro de um jeito diferente. Elas podem rebaixar ou danificar definitivamente o funcionamento dessa cognição, da memória, da atenção, da inteligência, da linguagem, por aí afora. Então, para ser considerado vício, né, para a área da saúde, essas 3 estruturas, o cérebro, a cognição e o comportamento, tem que estar danificado, tem que estar tendo um prejuízo, tá? E o uso deve ser abusivo, né, e deve causar um baixo controle sobre o uso da substância, a pessoa ela não consegue não usar aquela substância ou ficar longe. Causa prejuízo social, porque ela começa a ter uma série de perdas ao redor, né? Perda de capacidade de profissional, problemas familiares, problemas de saúde física, problemas sociais. Ela pode colocar em risco a integridade física, né? E também causa aí uma dificuldade em relação à tolerância, né, e à abstinência. Então, uma parte muito importante dessa questão física, né, dos vícios, que eu vou aproveitar aqui para falar, se refere à cannabis, à maconha, né? Então, de uma forma, assim, muito tem se falado sobre essa questão da legalização da maconha. Só que essa é uma substância que ela age em todo o sistema nervoso central, né? Então, assim, o álcool é danoso? É danoso, deveria também ser banido? Provavelmente sim. Agora, sim, a maconha, o que o álcool faz no cérebro, o que uma maconha faz no cérebro é totalmente diferente, tá? Então, o que acontece? Essa substância, ela afeta as áreas relacionadas ao funcionamento psicossocial, cognitivo e à saúde. Então, por exemplo, a capacidade de atenção, né, a capacidade de abstração de realidade, a capacidade de juízo e julgamento, a capacidade de flexibilidade, de resolução de problemas simples do cotidiano, ao longo prazo vão sendo danificadas, porque a estrutura cerebral sofre danos e essa cognição também. Então, sem a atenção, a gente não tem memória, né? Então, a memória ela precisa da atenção para poder ter registros, tá? Então, isso vai começar a apresentar prejuízos no decorrer da vida. Para vocês terem uma noção, né, assim, o cérebro ele precisa da inteligência, ela é a base de todas as funções cognitivas. A cada 10 anos que uma pessoa faz uso contínuo da maconha, ela chega a perder 2 pontos de coeficiente de inteligência. 2 pontos é muita coisa, entende? Ou seja, quer dizer que todo o restante das cognições que se amparam em cima da inteligência vão perdendo, não vão tendo aonde se estruturar. Então é muita coisa mesmo e é extremamente perigoso. Então, por exemplo, a agilidade do pensamento, do processamento de pensamento fica prejudicada, né? A capacidade de resolver problemas, e isso vai afetar a produtividade, vai afetar a manutenção de um trabalho, a possibilidade de perder no emprego, você começa a ter problemas financeiros, começa a ter problemas familiares, uma série de outras consequências. Então, quanto sofrimento a médio e longo prazo, um indivíduo ele vai desencadear ao seu redor pelo desejo de usar uma substância. É aí que a gente começa a questionar, né? Então, às vezes, o discurso principal é, né, que as pessoas acham que só vão ficar curtindo a viagem que a substância causa, né, que a maconha causa, só que não é bem assim, porque vai gerar uma sobrecarga depois em todo o redor, entende? Então, toda dependência que faz parte desses quadros de transtornos, né, podem associar
estar junto ou pode desencadear outros transtornos mentais. Então a gente sabe que no início de uma adolescência, um adolescente que utiliza maconha, ele tem muitas chances de desenvolver quadros psicóticos, percebe? Ou seja, e uma vez que desenvolve um quadro psicótico, não tem mais volta, entende? É assim, ponto, né? Então a gente precisa pensar esse aspecto físico das dependências e das substâncias, né? Porque não é apenas uma questão de envolver caráter, né? Envolve, na verdade, um componente físico e psicológico e que requer cuidado, tratamento, manutenção, ou seja, é o indivíduo que realmente ele apresenta uma dificuldade, ele precisa ser respeitado e acolhido para ser tratado essa dificuldade, tá? No aspecto espiritual dos vícios, a gente pode dizer que tem dois grandes componentes em relação aos vícios. Então, toda substância, ela afeta o corpo perispiritual. A gente não pode deixar de considerar que existe uma perfeita sintonia entre o espírito, o perispírito e corpo, vamos colocar de uma forma simples, mais simples. Então, o reequilíbrio e a reconstituição desse perispírito leva muito tempo, né? E vai depender exclusivamente daquelas verdadeiras mudanças que o espírito faz conforme a vontade e a consciência que ele desperta. Então, é a vontade que altera um desejo, não tem como ser diferente. Tá? E só essa condição da vontade definir a forma, o curso do desejo já requer muito tempo, né? Então, para todos nós, né, espíritos desse planetinha, né, de provas e expiações, a gente tem uma enorme dificuldade de modificar os nossos desejos por causa da nossa vontade. Então, a vontade, ela não é racionalizada, ela não é sentida, né? Ela é como se a vontade nascesse, né, como se fosse um atributo da alma, né? Como se a gente fosse desenvolvendo essa condição. Então, ele precisa ter uma perfeita harmonia e equilíbrio entre a razão e a emoção, como se fosse uma fusão dessas duas grandes instâncias para que a vontade determine e passe a direcionar o comportamento humano, né? Então, nesse caso, a vontade, ela vem como uma certeza, uma força determinante, segura, coerente e lúcida, né, daquilo que é melhor para o espírito. Então, se aquela substância ela me faz, é uma certeza absoluta de que aquilo me faz mal, de que aquele comportamento viciante me gera uma série de questões danosas, né? Então, uma associação que a gente pode fazer, né, é como de uma forma que a gente caminhe, né, com a humanidade, né, que essa é a proposta principal, é que vai ser daqui a um tempo uma prevalência do comportamento ético em cima do comportamento moral. Ou seja, então o todo, né, todas as vidas, todas as existências, elas são prioridades em relação ao indivíduo. Então, daqui a um tempo, a gente vai conseguir viver de uma forma política, uma saúde, uma existência em sociedade, onde a vontade coletiva predomina do que a vontade individual, né? Então, se a gente for pensar, o espírito vai chegar num ponto também de transformação, onde o desejo do espírito, né, daquilo que realmente faz bem a ele, vai ser mais intenso do que a necessidade da matéria física, do corpo. Então, essa é o mesmo propósito evolutivo, tá? Então, todo uso de substâncias vai afetar, vai denegrir, deteriorar o corpo perispiritual. E isso vai sempre levar um tempo muito grande de regeneração. E aí o outro componente espiritual do uso de substância tóxica, feita pelos encarnados, é que sempre haverá uma simbiose perispiritual entre desencarnados e encarnados no momento de um uso de substância. Sempre. Não importa a substância, sempre haverá uma fusão. Então, a sensação física que a substância causa no indivíduo encarnado, ela vai ser sentida, né, também pelo desencarnado. Então, seja o álcool, a maconha, seja a cocaína, seja o que for, tá? Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele está profundamente ligado no perispírito, tá? Então, o espírito desencarnado, ele também tem um perispírito. Então, no momento do uso dessa substância, esses dois corpos, eles vão se adensando e se conectando, né? Se ligando a tal ponto que muitas vezes eles se fundem, tá? E aí, com isso, como tem até o livro do André Luiz, né, no Sexo e Destino, ele descreve muito bem como é feito, né? Então, o espírito ele vai se envolvendo com o corpo perispiritual do encarnado,
a tal ponto que os dois passam a ter o mesmo formato, a mesma altura, eles se movimentam juntos, então ele levanta, o encarnado levanta, o outro espírito está junto e vão juntos, pegam o copo e bebem o copo e tem a mesma feição física, a mesma sensação de prazer e aí se desconecta. Aí vem um outro espírito que faz o mesmo processo e assim vai indo. É bem interessante essa passagem que se descreve muito bem essa ligação. Tá? Todos os detalhes são descritos por André Luiz. Então esses corpos eles ficam tão profundamente interligados, né, que o entorpecimento, a sensação do corpo é sentida pelos dois. Então pelo espírito que está encarnado e pelo perispírito que se conectou. Então eles têm a mesma sensação de atordoação, de prazer, de o gosto, o cheiro, eles percebem, porque eles precisam desses órgãos, dessas conexões físicas nossas. Tá? Então, quando a gente chega nos vícios, né, continuando, pela perspectiva moral, aí tudo fica, entre aspas, simples e complexo ao mesmo tempo. Tá? Complexo porque a gente não está mais se referindo apenas a substâncias tóxicas. Os vícios, eles envolvem, no aspecto moral, eles envolvem tudo que se refere à mente, né? Ou seja, todos os pensamentos e sentimentos que a gente tem diariamente, tá? Que podem ser viciantes e escravizantes. Então, por exemplo, pensamentos de vingança, sentimento de ressentimento, pensamento de injustiças, né? Sentimento de raiva, pensamentos maliciosos, sentimento de luxúria, pensamento de cobiça e mesquinhez, sentimento de inveja e ambição e por aí afora. Todas essas correntes mentais que a gente desenvolve pelos pensamentos também geram vícios. Tá? Então, sabe aquelas historinhas que ficam na nossa cabeça, que aconteceu aquilo, fulano fez aquilo, e por que ele fez isso, eu me senti traído, isso foi injusto, e a gente fica com aquela coisinha na cabeça, se repetindo, é um vício mental. Né? A tudo aquilo que a gente justifica o sentimento ou de traição, de injustiça, de negligência, de abandono, né? Tudo aquilo que faz a gente se comportar de uma determinada maneira, né? Por exemplo, convencendo as pessoas do mal que o outro nos fez. Então, quando eu falo para alguém, você viu, fulano fez isso, assim, assim, assado, eu vivi dessa forma, não acredito, porque isso é injusto, não esperava. E aí a gente vai contando isso para todas as pessoas que a gente conhece. Isso também são vícios mentais, né? Ou quando a gente tem um comportamento de se mostrar indiferente, insensível, né, diante de uma situação, porque vivemos certas experiências, né, também é um vício mental, só que no caso se apresentando no comportamento. Todas essas histórias, todas essas lembranças, né, desses acontecimentos que a gente já viveu na vida, geram sofrimento e dor e ficam se repetindo na nossa cabeça e alteram o nosso comportamento. Tá? Então, vocês se lembram daquela fusão perispiritual que ocorre quando uma pessoa ela bebe ou usa uma substância, por exemplo, né? Então, de uma forma semelhante, acontece quando os nossos pensamentos e sentimentos, né? Ou seja, com toda a nossa dinâmica moral, né? Quanto mais moralmente, né, identificado aquilo que causa mal para a gente, seja mágoa, raiva, rancor, ciúme, por aí afora, mais conectados vamos estar com outros que também pensam e sentem assim, entende? Pela afinidade a gente se atrai, né? Pela sintonia a gente se conecta, né? E assim a gente vive junto, né? E aí a gente pode pensar, então quem obsedia quem nesse caso, né? Então eu lembro de um senhor que ele sofria, ele estava imerso dentro de uma mágoa já há 16 anos, por conta de uma situação que a mulher havia dito uma frase para ele, aquilo doeu tanto, que ele ficou preso àquilo e há 16 anos ele ficava lembrando daquela cena e sofrendo. Então ele não conseguia se desligar daquela história, ele não conseguia se desligar daquela vivência, né? Então ele paralisou a vida dele e sofria muito, tá? Isso é um vício mental, né? Então ele sofria, ele não sentia paz, ele não conseguia se desapegar daquilo que ele havia vivido. E por que a gente sofre tanto, né? Se a gente for pensar por causa dessas coisas, né? Porque a nossa estrutura, a nossa formação é para sentir felicidade e amor. A gente não foi feito, ou construído, ou desenvolvido para sentir mágoa, raiva, ódio, culpa e ressentimento por aí afora. Só que por alguma razão, nesse meio do caminho, a gente vai desenvolvendo esses vícios,
mentais. E aí a gente se apega a esses vícios mentais. E aí quando a gente se apega à dor, a gente se afasta da possibilidade de sentir felicidade e paz, porque uma coisa não tem como estar ligada à outra. Então o sofrimento que a gente sente, essa dor que a alma desperta, é como se fosse um grito dentro da gente, né, avisando que a gente precisa ajustar a nossa rota. Essa é a proposta. Então o sofrimento ele tem uma causa também de reeducação. Então o sofrimento ele não é uma imposição divina, nunca foi e nunca vai ser, porque o sofrimento ele é a consequência do meu apego a uma situação de dor. Então o sofrimento é o alarme, porque eu estou apegada a alguma coisa que me causa dor. Eu estou viciada em alguma coisa que me causa dor. Então o sofrimento ele vem com a tentativa de fazer, sai daí, relembre que o seu caminho você não foi feito para ficar preso aí, nesse canto ruim. Né? Então a gente também precisa mentalmente se abster, né? Ou seja, pensando na abstinência, e se desintoxicar dos pensamentos que a gente constrói na nossa cabeça o tempo todo. Né? Então não tem uma outra forma, não tem outro caminho a não ser esse. Né? Então esse foi o lado complexo dos vícios mentais. Né? O lado simples que eu falei que existia dos vícios mentais, né? A gente aprende no Livro dos Espíritos. Né? Tem uma pergunta que Kardec faz. Né? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Radical no sentido de raiz, de origem de tudo. Tá? Qual é? Aí os Espíritos respondem. Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Ponto. Essa é a resposta. Então é simples, na teoria é simples. Né? Então daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, aí seja vício físico, seja de mental, seja espiritual. Estude todos esses vícios e vereis no fundo de todos que há o egoísmo. Né? Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Ou seja, a gente não vai se libertar dos nossos vícios, seja eles quais forem, se não entrarmos cara a cara nesse embate em relação ao próprio egoísmo. Tá? Então eles continuam espíritos, né? Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, às vezes a gente pode já desenvolver um pouco da questão da fraternidade, da justiça, da benevolência, da misericórdia, mas quando chega o egoísmo, ele destrói todas essas qualidades, né? Pelo menos sufoca. Né? Então, de uma forma simples, na teoria, né, a gente quer combater nossos vícios mentais. Então, vamos direto a essa fonte do egoísmo. O egoísmo está tão enraizado dentro da gente que muitas vezes a gente não percebe que é o egoísmo, e aí a gente usa outros nomes, né? Então nosso olhar às vezes está tão embaçado que a gente não consegue perceber o egoísmo, porque ele é muito às vezes inconsciente mesmo, né? Então a gente nomeia o egoísmo de tudo, menos de egoísmo, né? E isso torna muito difícil a nossa tarefa de combater ele, né? De enfraquecer, porque como que eu vou trabalhar algo dentro de mim se eu nego ou se eu nem sei que existe, se eu não enxergo ele funcionando, né? Então como que eu vou arrumar alguma coisa dentro de uma casa sem mexer nessa coisa? Não tem como. Então tem uma historinha, né, que conta mais ou menos essa questão do egoísmo, né? Diz que existia um primeiro-ministro de uma determinada dinastia, né, que ele era tido como um exemplo de humildade e de generosidade. Esse homem, ele demonstrava uma vontade sincera, ele desejava de verdade ser melhor, ser bom, ser justo, né? E para isso, então, ele sentia que ainda tinha algumas coisas, mas ele não conseguia resolver essas coisas internas sozinho. Então ele recorre a um mestre que passa a acompanhá-lo e a observá-lo de perto, né? Então qualquer pessoa de fora olhava para esse primeiro-ministro e falava: nossa, ele é uma pessoa boa, ele já conseguiu vencer a si mesmo, né? Mas o mestre, né, ele sempre vê além do casulo que a pessoa está, né, do corpo. E ele viu o egoísmo. E aí, numa determinada situação, que tinha várias pessoas presentes, o mestre chega para esse discípulo, né, e insulta ele, né, e fala um monte de coisa para ele. E esse primeiro-ministro, ele se ofende, né, e ele sente que todos os sentimentos deles entraram em contradição, em conflito, né. Ele se descontrola emocionalmente, né,
E aí então o mestre aponta o quanto ele ainda estava ligado com a reputação, aos títulos e à posição, mesmo não tendo a consciência disso, né? E também a reação que o discípulo teve naquela hora fez ele perceber que ele estava amando mais o fato de ser tratado como primeiro-ministro do que ao mestre que estava ensinando. Então naquela hora ele teve uma percepção, né, do quanto realmente às vezes a gente se apega a certas coisas da nossa vida, e quando algo abala essas coisas, o quanto que a gente sofre, né? E isso também é o egoísmo, né? O egoísmo ele também ele está muito próximo àquela noção, aquele apego que a gente tem das sensações, né, daquilo que o outro me vê, né? Então, quando a gente se coloca superior a uma vida humana, né, quando a gente prioriza a nossa existência em relação ao outro, né, então os meus sentimentos, as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades ou a minha razão, né, me colocam numa posição de certa, eu tenho uma verdade, eu tenho uma coerência, ou me coloca numa posição de superior, eu sei mais do que o outro, né, ou me coloca numa posição de distanciamento, eu e o outro somos diferentes, né, ou nos separa, aquelas pessoas não servem para mim porque eu pertenço a um outro grupo, né? Todas essas noções de separatividade, de distanciamento, de mais e menos, vêm do egoísmo, né? Todas elas. Então, o egoísmo ele constrói e alimenta dentro de nós a certeza que a gente está desconectado dos outros, né? E não estamos desconectados, essa é a principal questão, né? Então não existe um eu separado do outro, como se não houvesse uma ligação. Então a existência do outro, a existência, tudo que está na natureza vai me influenciar e eu vou influenciar o ambiente onde eu estou. Então através da posse, do domínio de tentar fazer do outro algo exclusivo meu, né, eu posso até chamar isso de amor, né, ou seja, mas não é amor, ou seja, então às vezes a gente deve questionar, né, o outro ele nunca vai ser meu, né, ele é uma existência, ele é uma vida e a ideia é que ele seja feliz, né. Então essas são as ilusões da nossa forma viciante de existir, né? Mas que com o tempo a gente vai desfazer tudo isso, vai tirar véu a véu de cada uma dessas coisas, né, que são construídas pelo nosso egoísmo. Então assim, os vícios eles envolvem todas essas coisas, então é um tema bastante complexo, profundo, né? Então assim, porque se a gente vai ver o aspecto do físico, né, envolve, nossa, é muita coisa, né? Se a gente entra no campo espiritual, como essas conexões são feitas, o quanto que a gente destrói, perturba a nossa própria existência, como que uma substância física afeta, né, um perispírito, aí a gente vai vendo um outro viés que também abre um leque de certas informações, né? E no campo moral, então, acho que é muito maior do que qualquer outro aspecto, né? Porque existem vários tipos de vícios diferentes, mentais, e às vezes a gente nem para perceber que é um vício, né? Mas a gente segue, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida nos levar, né? Às vezes meio adormecidos ainda, né? Mas enfim, gente, hoje foi apenas uma oportunidade de poder refletir um pouquinho sobre isso, né? E que fica aí o convite para gerar aí umas questões internas para todos. Tá? Então, um bom domingo. Só vou ligar aqui a musiquinha. E vamos então agradecendo a oportunidade de termos no Evangelho, de termos tantas pessoas que traduzem, né, as informações, tantas leituras, tantos palestrantes, que trazem informações para servir para o nosso conhecimento, para a nossa transformação. Aí que a gente vai sentindo todo o cuidado, todo o amparo, toda a proteção que nos envolve diariamente. Então a gente agradece a Deus por todo esse amparo, toda a bondade, toda a proteção e misericórdia que nos envolve. A gente agradece aos nossos mentores o amparo, essa energia de carinho, de ânimo, de coragem, de determinação que eles nos envolvem. E vamos te pedindo, Pai, abençoa todos desse planeta, encarnado, desencarnado, toda forma física, toda forma espiritual de vida, que possam sentir esse sopro, essa energia de conexão contigo.
e que a gente possa manter acesa, manter consciente dentro dos nossos corações, do nosso olhar, da nossa fala, do nosso comportamento diário, que a gente esteja conectado contigo e com o próximo, aonde a gente estiver, que assim seja, graças a Deus.